Olá a todos. Olá, boa tarde, bem-vindos. Todos me ouvem? Deem um ok aqui no chat para mim, por favor. Se todo mundo me ouve e me vê bem. Sim, ok. Massa. Ok. Uau, casa cheia hoje. Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Eu sou Maurício Lima e essa é a nossa segunda live Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, com patrocínio da Fundação Cultural Holandesa Prince Claus Fund, em parceria com o The Black Archives em Amsterdã. Eu quero começar dando alguns informes. As arqueologias do futuro acontecem da seguinte maneira. Todo sábado eu apresento a performance às 4 da tarde e todas as quartas-feiras de agosto e de setembro acontecem essas lives, que têm a proposta de escurecer o futuro. Esses encontros, essas lives, têm sempre interpretação simultânea com os nossos intérpretes, Marcelo Andreotti, português para inglês, e Jonatas Narciso, português Libras, língua brasileira de sinais. O Jonatas fica com a gente o tempo inteiro. O Marcelo vai sumir em algum momento, mas continuará fazendo a tradução simultânea e sendo essa nossa voz em inglês. Bom, novamente uma boa tarde, caminhos abertos, Laroye, axé. Nós todos estamos vivendo uma pandemia perigosa e contagiosa. As epidemias têm o poder de revelar quem são aqueles que devem morrer. E o coronavírus virou mais uma arma usada pelo Estado para perpetuar o projeto de genocídio contra a população negra e pobre, tentando nos roubar o futuro. Nesse momento, muitas vezes não se sabe o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer nesse momento, eu criei esse encontro aqui, para que juntos a gente possa escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que começa agora. E para isso, e por isso, hoje eu tenho a honra de convidar Joacine Catar Moreira. Bem-vinda ao Museu dos Meninos, Joacine. É uma honra poder estar aqui contigo. Muito obrigado. Bom, Joacine é pensadora, ativista, feminista e antirracista. Eu sou muito fã do pensamento dela e já estava ansioso para esse encontro aqui há um tempo. A Joacine nasceu na Guiné-Bissau e migrou para Portugal aos 8 anos de idade, onde estudou História, realizou seu mestrado e doutorado em arte em estudos africanos. Joacine tem sido uma voz ativa no debate público sobre gênero, principalmente as masculinidades violentas, colonialismo e racismo. E em 2019 enfrentou um novo e grande desafio se candidatando à Assembleia da República Portuguesa. Enfrentou campanha de ódio e fake news e até uma petição pública que tentava impedir Joacine de assumir a sua cadeira quando foi eleita. Mas, a despeito de todo o fascismo, que não é só aqui no Brasil que tem se manifestado, ela assumiu a sua vaga e tem radicalizado o seu mandato na defesa das bandeiras democráticas. Então, hoje é uma honra sem tamanho receber a deputada do Parlamento Português, Joacine Catar Moreira. Eu falei tudo, Joacine, você quer complementar alguma coisa? Não, eu iria iniciar por referir de que eu é que me sinto honrada em estar aqui hoje, não é? Especialmente com uma iniciativa igual a esta,
em que, e hoje, não é, é o Dia Internacional da Juventude, não é? Portanto, é o dia ideal para nós estarmos aqui a falar sobre o Museu dos Meninos, sobre arqueologias do futuro e sobre, sobretudo, a necessidade de nós escurecermos, não é? Este nosso olhar e este nosso horizonte. Então a honra é unicamente minha hoje aqui. Bom, Joacine, eu hoje te convido a fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. Mas eu já aviso que essa exposição do Museu dos Meninos está em processo de montagem. E eu nem sei se algum dia ela vai estar pronta. Eu quero começar dizendo que eu não sou museólogo. Eu sou um artista. Mas hoje, aqui e agora, eu vou ser o seu guia. E aí, quem já esteve na visita guiada da semana passada, ouviu essa história, mas eu preciso contar ela para você de novo, Joacine. Esse museu nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Então, para falar dele, eu preciso falar um pouco de mim, pois ele foi gestado durante todos esses anos na camada mais funda do meu corpo. Meu nome é Maurício, eu tenho 29 anos e nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou de uma família preta, migrante nordestina, que chegou no morro lá pelos anos 60. E até hoje a minha família mora no mesmo lugar, na mesma casa. De lá, dessa casa onde eu cresci, eu vi muitas coisas acontecerem. No silêncio entre um tiroteio e outro, eu vi pessoas morrerem pela violência policial. E de alguma maneira, eu achava que isso era normal. Eu tinha certeza que tudo era apenas uma questão de sorte. A sorte de não ter nascido em outro lugar, a sorte de não levar um tiro, era a sorte que nos fazia permanecer vivos. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer teatro e, além de me ensinar a falar e a ouvir, o teatro me mostrou que a morte na favela não é uma coisa normal, que ela não é uma condição, ela é uma operação. E aí eu lembro que pela primeira vez eu senti medo de morrer. Porque naquele momento eu entendi que eu tenho valor, que eu importo e que nós precisamos viver. E aí esse mesmo teatro que me ensinou tudo isso me exilou. Porque aos 18 anos eu desci o morro para abrir caminho nos dentes e impor o meu corpo como algo necessário. Eu precisava do teatro, mas o teatro também precisava e ainda precisa de mim. Aí eu estava ensaiando uma peça há uns anos atrás e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E ali eu vi em números tudo aquilo que eu já sabia pelo corpo. Setenta e 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente. É uma multidão.
E no meio dessa multidão, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. E aí, diante desses números, eu olhei para o meu morro de novo. Aí eu olhei para frente, olhei para o futuro e comecei a montar esse museu, peça por peça, artefato por artefato. E eu já achei 30 peças, 30 meninos. E esses meninos e eu formamos uma coleção de meninos vivos. Esse é um museu vivo, Joacine. É o Museu dos Meninos. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas que por enquanto eu vou chamar de necessidade de estar vivo. Então hoje eu queria apresentar alguns desses meninos para você. Então agora a gente vai abrir as portas virtuais do nosso museu. O nosso museu está aberto ao público online no site museudosmeninos.com.br. E hoje a gente vai assistir 4 depoimentos. E aí, para quem está vendo a gente em outra língua, todos os vídeos têm legenda em português e em inglês. E aí hoje a gente vai ver os vídeos com legenda em inglês. Então vamos para o nosso primeiro depoimento, que é do Diogo Nunes. Aí eu vou ensinar vocês aqui, quando vocês entrarem no nosso museu, como acionar a legenda. Aqui embaixo, olha, tem essa engrenagenzinha aqui, você clica, legendas, português e inglês. A gente vai selecionar inglês. Então, vamos ao nosso primeiro depoimento, Diogo Nunes. Eu sou o Diogo Nunes, sou ator, fotógrafo. Atualmente eu faço licenciatura em teatro. Isso me faz ser professor de teatro também, ou pelo menos tentar ser. Quando eu tinha 14 anos, teve uma operação, eu não consegui chegar na parte da favela onde era a minha casa, mas eu consegui chegar na casa da minha tia. E aí tava eu, a minha tia e a irmã da minha bisavó em casa. E aí um policial entrou, apontou um fuzil pra dentro e falou que se tivesse um bandido ali dentro, todo mundo ia morrer, assim. E aí eu fico me perguntando se fosse uma operação dentro de um condomínio, por exemplo, se eles agiriam da mesma forma, assim. Eles acabam utilizando a questão das drogas como uma desculpa para esse projeto de extermínio continuar acontecendo contra a população preta e pobre, assim. E isso a gente percebe. Hoje, por exemplo, eu fui trabalhar numa escola ali perto do Jacaré. Eu tive que descer na Dom Helder Câmara e ir andando por dentro do Jacaré, porque estava tendo operações, assim. E aí, essa rotina da violência que é imposta pelo Estado a essa minoria, né, a essa classe social, ela é muito desrespeitosa. Isso não vem de agora, isso vem de muito tempo. Futuro para mim é consequência do agora, né? O que a gente faz agora é futuro. O que eu acabei de falar já não é nem mais presente, assim. Então é o que a gente emana para frente, é o que a gente acredita de concretude. E aí a gente tem como isso, por exemplo, as próprias favelas, assim, que as pessoas, por exemplo, elas vão construindo casas em cima de casas, porque é concretizar um futuro. Eu acredito muito nisso, que as favelas, mesmo elas sendo uns lugares onde as pessoas são colocadas para serem esquecidas, elas vão vibrando isso, essa energia, para poder se concretizar e crescer ali. A favela é a materialização do futuro. Agora a gente vai assistir ao segundo depoimento da coleção 1 também, do Igor Santos.
Eu sou Igor Santos da Costa, sou estudante formado pela Martins Pena em arte dramática e futuramente estarei estudando letras. Durante muitos anos eu não me reconhecia como negro. E se você, por algum acaso, for em uma entrevista de emprego ou numa agência de publicidade, você vai ter na sua ficha de cadastro uma questão como essa, onde você vai ter que assinalar como negro ou pardo. Cor essa que eu desconheço, não sei de onde vem essa denominação. Por muito tempo me deixou bastante confuso, e já que eu tenho um pai branco, uma mãe negra, onde eu me encaixo, já que eu não sou retinto, eu sempre raspava a cabeça com máquina e tudo mais, e eu resolvi deixar meu cabelo para ver como é que era meu cabelo grande. E eu não gostei do resultado dele grande. Ele era muito ondulado e tal, enrolava e tudo mais. Então eu decidi, em um determinado dia, alisar o cabelo por conta própria. Comprei uma guanidina e o resultado foi um desastre. Quando eu olhei no espelho, além de não me reconhecer, eu não gostei do que vi. E daquele dia em diante eu falei, não, calma aí. Isso não é pra mim, não. Eu vou tentar deixar o cabelo crescer agora e vou ver como é que é esse processo. Minha mãe, nessa época, trabalhava como doméstica na casa de uma jornalista que tinha uma biblioteca gigante, com vários livros. A minha mãe contou desse episódio. Então ela sugeriu um livro que chamava Cabelos de Axé. E a partir desse livro eu resolvi fazer todo o processo, né? Tava com o cabelo muito baixinho, resolvi deixar ele crescer, passar pelo Black Power, depois passar por uma trança na Go e por fim o dread. O futuro pra mim... O futuro pra mim é acordar cada dia e saber que eu ainda tenho disposição pra lutar por tudo que eu acredito. Antes da gente passar para o próximo vídeo, vocês todos estão conseguindo ver o vídeo bem? Joacine está conseguindo ver os vídeos? Otimamente. Sim. Perfeito. Então, todo mundo dizendo ok aqui. Então vamos seguir para o próximo depoimento, que é do Wanderson Ribeiro, mais conhecido como Jacaré. Peraí. Meu nome é Wanderson Souza Ribeiro, tenho 20 anos, nasci na Tijuca, morava no Morro do Turano e minha profissão é o passinho e sou DJ. E meu apelido é Jacaré Fantástico. Todo preto, favelado, é considerado como bandido, marginal, porque ele não aceita que um preto favelado pode crescer, pode morar na pista, pode ter a vida que eles têm. Para mim, pro meu ensaio, de ir para casa, eu recebo umas 4 para 3 dura. Dura, para quem não sabe, é a abordagem. Particularmente, eu tenho uns 6 amigos que morreu disso. Polícia não conseguia pegar bandido, aí via morador na rua, apreendia, e quando eles pegam, fazem o que eles fazem com o corpo, ninguém sabe, ninguém nunca sabe. Futuro. Tem tantas coisas. Futuro é passageiro, né? Como a vida é passageira.
mais uma perguntinha aqui, só porque a gente está ao vivo, né? Então tem essas coisas. O Jonatas Narciso, ele está aparecendo bem para todos, o nosso intérprete de Libras? Ah, ótimo, ótimo. Então vamos seguir para o último depoimento do Luiz Neto. Meu nome é Luiz Rafael, eu tenho 21 anos e no momento eu estou estudando, eu sou universitário no caso, estou cursando História da Arte na UFRJ. Aqui eu moro na Alvorada. Cara, é porque assim, eu desenhei meu autorretrato com meu cabelo grande, porque foi nesse momento que eu me descobri mais eu. Porque antes de entrar na faculdade, eu era muito... uma pessoa muito... Ai, como eu posso falar? Sem vontade. Eu fazia tudo que as outras pessoas falavam pra eu fazer. Tipo, tá bom, eu faço. Sempre sim, nunca dizia não. Aí, tipo, depois de entrar na faculdade, que você somente abre, você conhece muitas pessoas, eu pensei, cara, eu vou deixar meu cabelo crescer pra ver como eu sou. Como é meu cabelo, no caso. Eu não sei como eu ainda tô vivo, assim, porque, tipo, saindo do beco, já tive o fuzil apontado pra minha cara, tipo, muitas vezes. Parado pela polícia foi só 2. Mas ficar no meio do tiroteio, assim, foram muitas vezes. E muitas vezes eu tento sair de casa, não dá. Como ontem, inclusive, eu ia pra faculdade e eu não consegui sair. Não tem nem muito o que falar, porque, tipo, é uma coisa horrível pra ser homem negro da favela. Tipo, eu tenho medo de sair e não voltar mais pra casa. Isso é, tipo, todo dia na minha cabeça. E minha saúde mental tá, tipo, quase não existe mais. O motor da favela é realmente esse, é, tipo, é a zoação, é o companheirismo, é a ajuda mútua. Tipo, eu te ajudo e você me ajuda, cara. Pra mim é isso. Tipo, sempre que eu falo o que é favela, pra mim é essa ajuda mútua. Como eu me vejo no futuro? Eu tento não pensar muito nisso, porque a minha ansiedade ela bate muito forte, porque é uma coisa muito incerta. Inclusive nessa questão de violência, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 20 anos. É uma coisa a se pensar. Futuro é o não agora, é o daqui a pouco. Em poucas palavras é isso. Bom, depois de todas essas falas, a gente passa a palavra para a Joacine Catar Moreira. E para quem quiser fazer perguntas, mandem aqui no nosso chat, que no final a gente vai abrir a conversa. Quem for de fora do país, manda também as perguntas em inglês que a gente consegue ler aqui, tá bom? Então, Joacine, como podemos escurecer o futuro? Portanto, eu vou renovar novamente a minha alegria em estar aqui hoje, comemorando o Dia Internacional da Juventude, não é? E está muito, de facto, relacionado com o que nós ouvimos hoje aqui, com estes depoimentos de indivíduos, de cidadãos, não é? Completamente marcados exatamente por uma eventual ameaça ao seu futuro, não é? E então é irónico festejarmos hoje o Dia Internacional da Juventude, porque isto nos exige olhar efetivamente para que juventude é que nós efetivamente festejamos quando festejamos o Dia Internacional da Juventude.
dia consagrado pelas Nações Unidas em 1999. É que nós olhamos para o nosso universo, nós olhamos para a Europa, olhamos para a África, olhamos para a Ásia, olhamos para a América, as Américas, etc. E nós entendemos que é completamente diferente o que é-se ser uma juventude na Europa, o que é-se ser uma juventude em África, o que é-se ser uma juventude em alguns lugares da América, mas simultaneamente há aqui um elo de união, que é o que é-se ser juventude negra, juventude afrodescendente, nas diversas áreas, não é? E nós olhamos especificamente para o caso dos Estados Unidos da América e olhamos para o caso do Brasil, em que, quando eu olho para os números que o Maurício nos mostrou há uns minutos atrás, 30.660 assassinatos de jovens negros ao ano, isto é nós estarmos completamente a evitar exatamente a existência de uma juventude negra. E a juventude negra, ela não é apenas a juventude negra, ela é a diversidade de um país, ela é uma herança mundial, ela é o veículo de ligação absoluta entre o passado e o futuro. Daí eu adorar o nome Arqueologias do Futuro. É que nós, efetivamente, nós não avançamos para o futuro se nós não formos arqueólogos. Arqueólogos da nossa existência, arqueólogos das nossas heranças, arqueólogos das nossas histórias, arqueólogos de todas as coisas invisíveis e não invisíveis, de todas as coisas materiais e imateriais que nós herdamos naturalmente pelo simples facto de nós existirmos, não é? E eu, enquanto alguém efetivamente da área da história, da análise históricas, do olhar para o ontem e para o anteontem como alicerces fundamentais para nós nos relacionarmos hoje com a nossa realidade, com a nossa sociedade, com os desafios, com as neuroses, com as assimetrias, com as desigualdades, com as violências do nosso cotidiano, mas que este olhar para o ontem e o anteontem é o que nos alicerça e é o que nos dá os instrumentos necessários, o conhecimento necessário para nós olharmos para o amanhã, não é? Então, na minha ótica, embora, digamos, oficialmente haja o ontem, o hoje e o amanhã, o passado, presente e o futuro, eu olho para estas diferentes épocas como uma única época. E uma única época, sobretudo, quando se trata de uma pessoa negra, quando se trata de uma pessoa afrodescendente, não é? É que nós olhamos para a nossa história, para as histórias das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, trisavós, etc. E nós conseguimos desenhar, não é? O elo de união, nomeadamente no que diz respeito às mulheres negras, que é geralmente o elo da invisibilização e o do silenciamento históricos, estruturais e institucionais, não é? E obviamente que isto é um desafio enorme. Ser juventude negra
é um desafio enorme, especialmente em áreas, em ambientes e em sociedades onde o corpo negro é constantemente relativizado, em que o corpo negro existindo, não existindo, ele é completamente relativizado no sentido em que é como se fosse já um elemento marcado desde a nascença por milhões de hipóteses de violência. Então eu hoje em dia, ouvindo o Igor, ouvindo o Jacaré fantástico, ouvindo o Luís Neto, é como se estivesse a ouvir os meus irmãos, não é? Eu tenho 11 irmãos, sou a irmã mais velha de 11 irmãos. É olharmos igualmente para a maneira como no nosso sistema atual, na nossa mundividência, os corpos negros continuam a ser os corpos menos valorizados. A juventude negra e qualquer juventude é o amanhã, representa o futuro, representa a esperança, mas também representa a energia. Aquilo que acontece com o genocídio da juventude negra é retirada completa da energia do futuro do povo negro. Esta energia que, queiramos ou não, foi uma energia que é oriundo de muita resistência, de uma história de resistência que nos permitiu, a nós negros, a nós afrodescendentes, sobreviver historicamente às mais implacáveis violências históricas, desde a escravatura, desde a desumanização completa, não é? Desde o colonialismo, e hoje em dia nós olhamos também para a imigração, e nós olhamos igualmente para as imensas áreas interseccionais, não é? Caracterizados sobretudo pela violência normalizada pelos corpos negros. E obviamente que isto exige não somente uma reflexão, mas exige uma ação objetiva. E eu, enquanto deputada, não é? Hoje em dia eu sei exatamente a importância que tem a legislação na mudança de comportamentos e na indução de outras óticas. A legislação é importantíssima, mas a legislação, ela nunca tem funcionado favoravelmente para as comunidades negras, africanas e afrodescendentes. É não nos esquecermos que a escravatura era legal, não era ilegal, não é? Não era um ato de ilegalidade, não é? Quer dizer, um ato de absoluta desumanização, um ato de hierarquização de indivíduos, um ato de epistemicídio, do rasuramento do conhecimento científico, da relativização da importância cultural, artística, das religiosidades africanas, etc., foram tudo elementos orquestrados pela empresa colonial com o objetivo de controlo e exploração. Não nos esquecermos destas duas expressões: controlo e exploração, não é? Portanto, hoje em dia, os movimentos académicos que falam da necessidade de descolonização do conhecimento científico, os movimentos que também fazem já, que iniciam agora
a entrar no mundo artístico e cultural, que fala da necessidade de descolonização da cultura, de descolonização das artes, elas sabem exatamente de que o que está em causa até hoje e o que explica este arrasar da juventude negra, este arrasar de um futuro, de uma mundivivência, ela está relacionada com a continuidade do colonial. Nós ainda vivemos em sociedades de continuidade colonial, onde o corpo negro não vale o que os outros naturalizados, normalizados, são encarados como os corpos humanos. E nós também reparamos que, nesta continuidade do colonial, o alvo fundamental é a juventude. E ela não é inocente. Se nós olharmos, foi a juventude negra que lutou contra o colonialismo, foi a juventude africana que se organizou em movimentos de libertação nacional e de autodeterminação. Se nós olharmos, foram os estudantes africanos na Europa é que agarraram no racismo, nas expressões racistas, tais e qual negro, e orquestraram um movimento cultural, artístico e político da negritude para reclamar a herança e a identidade negras, não é? Portanto, a juventude é o motor de muitas das nossas revoluções, é o motor de muitas das nossas transformações sociais. Então, nós necessitamos de encontrar estratégias de manter, de preservar, de valorizar a juventude negra. Mas quando se fala de juventude negra, não se fala também de uma massa homogénea. Há juventude negra que, dependendo da sua geografia, não é? Ela está numa maior situação de perigosidade. E há juventude negra que, nomeadamente esta, na Europa, a juventude negra nacional, a juventude negra portuguesa, francesa, alemã, espanhola, etc. É uma juventude negra geralmente oriunda de mães e de pais que são imigrantes africanos. Portanto, é uma realidade um bocado diferente da que se passa aí, não é? Em que há uma maioria da população negra no Brasil. Uma maioria que é encarada, que é olhada, que é tratada mesmo politicamente como se fosse uma minoria, não é? Enquanto que nós aqui, na Europa, nós efetivamente nós somos uma minoria, não é? Daí que nós nos auto-intitulamos de minorias étnico-raciais, não é? Mas há vários tipos de violência. E a maior das violências é o silenciamento. E o silenciamento, ele não é unicamente o não ouvir, não sermos ouvidos. O silenciamento também é alvejar um jovem negro para que ele nunca mais reaja. O silenciamento é a imposição da letargia, tal e qual referiu Maurício, e usaste assim uma
Deixa-me aqui olhar nos meus registros. O Maurício referiu que nós temos medo de morrer. É que, efetivamente, é esta a ameaça que nos acompanha e eu, então, neste momento, então, não é enquanto, digamos, alvo de imenso discurso de ódio neonazis, de partidos e militantes da extrema direita, não é? Com imensas mensagens de ódio, de intimidação, de ameaça, etc., de ameaças de eliminação, não é? E exatamente porque, na ótica destes indivíduos, eu rompi com o silenciamento, não é? E então é isto que é-nos exigido sucessivamente, é que nós não tenhamos reação nenhuma, porque a reação, ou melhor, é a ausência de reação, é que dá asos à continuidade do colonial. E a continuidade do colonial, o colonialismo, ele está relacionado com o capitalismo, com a exploração. Ele está também relacionado com o machismo, com o sexismo absoluto, em que existe a exacerbação de masculinidades violentas. E se nós olharmos aqui, nomeadamente para a Europa, os que estão a entrar nos novos partidos de ideologia nazi, fascista, etc., é uma juventude numa idade de afirmação das masculinidades, não é? Então, esta continuidade colonial, ela está relacionada com várias estruturas de ação, de influência e de poder, em que entra o racismo como um dos alicerces da organização do sistema colonial, porque ele hierarquiza os indivíduos, ele informa os que podem morrer e os que não podem morrer, tal como o Maurício referiu inicialmente, não é? Mas ele, ao mesmo tempo que ele hierarquiza, em que ele nos indica e nos dá a informação dessa hierarquização, ele também acaba por normalizar e por encontrar formas de legitimação da violência sobre aqueles corpos identificados pela hierarquia. E são os corpos a quem é exigido o silêncio, a aceitação, a abnegação absoluta. Mal uma pessoa negra levanta a voz, os órgãos de comunicação social desumanizam a pessoa, legitimando a violência sobre ela. É o que nós hoje, nos movimentos afrofeministas e por ali fora, nós referimos imenso a imagem da Angry Black Woman, que é aquela mulher negra raivosa, não é? Que é sucessivamente olhada enquanto um alvo a abater rapidamente, porque é alguém que se pode descontrolar facilmente. Isto entra na lógica colonial
silenciamento, controle e exploração. Mas há aqui um outro elemento que, na minha ótica, ela é um elemento que não se pode necessariamente desvalorizar. Este elemento é a capacidade gigantesca de resiliência que o povo negro tem em qualquer parte do universo. É uma resiliência absolutamente histórica, mas que se ela se acaba por organizar tendo em conta, sobretudo, a manutenção da cultura negra, da religiosidade negra, a manutenção dos alicerces culturais, foram sempre uma arma contra as maiores violências e o colonialismo. Não é ao acaso é que os europeus, na época colonial, tiveram a necessidade de investigar, de analisar, de conhecer para melhor controlar as etnias em África, na Austrália, nas Ásias, conhecer os povos indígenas nas Américas, verificar a maneira como agiam, se comportavam, quem adoravam, a sua relação económica, social e política. Isto foi o início da antropologia, uma ciência que era, obviamente, que estava completamente ao serviço do colonial. Conhecer para melhor controlar, não é? Então isto exatamente porque houve imensa resistência. Os povos colonizados resistiram sempre imenso, mas há uma omissão nas histórias que nós ouvimos, no ensino que nos é dado, há uma omissão completa das histórias de resistência contra o colonialismo, não é? Portanto, uma das armas para nós iniciarmos a usar armas, e eu raramente uso o nome armas, não gosto. Normalmente falo de ferramentas, vá. Então, uma das mais importantes ferramentas é nós, efetivamente, conhecermos a história, descolonizarmos o conhecimento científico, para nós entendermos as origens da resistência, as heranças, que são alicerces fundamentais para nós organizarmos hoje em dia uma resistência, porque não há resistência sem identidade. Não há. Não há resistência sem lugares de ação, mas lugares de ação que sejam também lugares de pertencimento. Seja a favela onde nós nascemos e fomos educados, que é o nosso espaço de encontro, não é? É o nosso espaço, muitas das vezes, de fortalecimento, seja nos países de origem dos nossos pais, das nossas mães, para os afrodescendentes imigrantes na Europa, não é? Nós necessitamos de encontrar lugares de fortalecimento, porque não há resistência sem fortalecimento, mas também não há resistência sem uma identidade, não é? E uma
das maiores eficácias da época colonial e que isto ainda hoje em dia tem um impacto enorme na maneira como nós nos olhamos, na maneira como nós auto-identificamos, na maneira como nós interagimos com as nossas sociedades, com as instituições das nossas sociedades, é que sempre nos foi recusado os espaços formais da formalidade, da institucionalidade. Mas não é que sejam espaços ótimos, não é que sejam espaços melhores, porque os espaços da informalidade também são espaços de ação, de resistência, de união, de afetos e por ali fora. Mas nós precisamos de entender porque é que os espaços formais da institucionalidade têm sido sempre recusados aos negros e às negras, não é? Exatamente. Porquê? Porque são espaços de decisão e são espaços de controlo do futuro, Maurício. Há ali um controlo institucional do nosso futuro, através da legislação, através das decisões políticas e partidárias, através das ideologias que se enraizam nas nossas sociedades, através daquilo que é entendido como mais urgente, menos urgente, através daquilo que é entendido como políticas mas igualmente também é nos espaços da institucionalidade e da formalidade onde está o dinheiro, muitas das vezes, que nos dá a hipótese de investir em determinadas áreas e de desinvestir noutras áreas. Daí a importância de negros e negros iniciarem a andar pelos diversos espaços da nossa sociedade, porque é a nossa oportunidade de termos alguma influência na decisão e no encaminhamento de muitos dos assuntos da agenda política e institucional que raramente nos favorece. Que raramente favorece a juventude negra, que raramente favorece o futuro dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas irmãs e dos nossos irmãos, não é? Então é fundamental, sim, que haja uma participação política. Mesmo que ela não seja uma participação partidária, não é? Nós necessitamos de entrar, às vezes sem pedir licença. Porque eu ali confesso que nesse aspecto eu sou um bocadinho radical. Porque eu acho que o que alguém nos oferece também nos pode retirar. Então eu raramente fico à espera que ninguém me ofereça alguma coisa. Exatamente porque a seguir também não desejaria que o que me foi oferecido me fosse retirado, não é? Então aí é que está a necessidade de nós nos organizarmos. E eu sei que o movimento negro aí é fortíssimo. O movimento feminista negro que me inspira imenso, eu sempre repito isto nos vários espaços onde eu vou, não é o afro-americano, é o afro-brasileiro, é Sueli Carneiro, é Vilma Reis, é toda esta mundivivência do resgate da africanidade, da sororidade africana, da sororidade negra, da sororidade transatlântica. Eu falo isso exatamente porque é hora de nós também
exatamente para salvaguardarmos o futuro, nós necessitamos de regressar a este triângulo de sofrimento a que se deu o nome historicamente comércio triangular entre a África, Europa e as Américas, não é? Mas que para nós afrodescendentes, para nós africanos, para nós pessoas negras e negros, é um caminho de sofrimento, de desenraizamento, não é? De afastamento, de muita dor e de muita desumanização. Mas o que estamos a fazer hoje com esta conferência é refazer os caminhos deste triângulo através da construção de afetos, de partilhas, de conhecimentos, de ênfase àquilo que nos une e muito menos àquilo que nos eventualmente separaria, é estarmos a refazer o caminho triangular, mas nos nossos próprios termos, não é? E na minha ótica, esta irá inevitavelmente num ambiente em que nós estamos a assistir ao ressurgimento com uma força gigante, com financiamento gigante, não é? O que também nos mostra que a instituição, que os espaços da institucionalidade continuam a ser espaços coloniais. Porque isso é o que explica o grande financiamento das organizações de extrema direita, do investimento em ideologias ultraconservadoras, misóginas, homofóbicas, lesbofóbicas, antimigrantes, etc. Existe um financiamento enorme e nós estamos a assistir nas várias partes hoje ao evoluir desta ideologia, já estão a ocupar novamente os espaços políticos, partidários e mediáticos, não é? E são ideologias que nós achávamos que tinham sido derrotadas, vencidas completamente, mas que afinal nunca desapareceram, exatamente porque as suas estruturas são coloniais. São o da exploração, são os da hierarquização, não é? São os do controlo absoluto. Então, é melhor me ires avisando, Maurício, que eu falo imenso. Se é hora, faz favor, me avisa assim com uns minutos antes, porque eu não faço ideia. Ok. Pode seguir. Pronto. Esta união de ideologias ultraconservadoras, de cariz fascista, misturadas com a religião, misturadas com óticas que nós achávamos que estavam ultrapassadas, que tinham lá estado num antro arqueológico onde nem desejávamos ir, não é? Mas afinal continuam aí. Eu fui eleita em outubro de 2019 mas nesta minha eleição, e foi uma eleição, e é ainda hoje em dia uma eleição, mas pronto, mas esta época aqui é o mês de agosto, portanto é o mês em que todos os por
portugueses e portuguesas entram num novo ritmo, que é o ritmo das férias, do calor e por ali fora. Portanto, normalmente não são assim meses muito violentos, mas do mês de outubro até há uns meses atrás foram épocas absolutamente... Eu nem faço ideia a melhor maneira de caracterizar isto, mas vá, digamos que houve uma avalanche uma avalanche, já pensei, de ódio absoluto que eu nunca imaginei assistir neste país que ainda hoje rejeita que é um país racista. Há manifestações em Portugal organizadas nos meandros da legislação, manifestações em que os indivíduos fazem manifestações com umas faixas enormes em que eles dizem: nós não somos um país racista, mas os negros que acharem que somos racistas, que voltem para a África. Epá, mas há aqui um enorme entendimento de que uma pessoa negra nunca é uma pessoa nacional. Uma pessoa negra nascida em Portugal, que nunca foi para lado nenhum, nasceu aqui, viveu aqui, estudou aqui a sua vida inteira, dificilmente eu olhei como pelo simples fato de ser uma pessoa negra. Então a minha eleição aqui originou uma onda racista, mas uma onda que eu honestamente eu não estava à espera que efetivamente fosse uma onda transversal à sociedade. Não é só a extrema-direita. Os partidos de esquerda também tiveram posicionamentos completamente difíceis para alguém como eu, que sou uma mulher de esquerda e que sempre votei nestes partidos à esquerda. E nós, de repente, estamos na Assembleia da República, deputadas eleitas, e descobrimos que aqueles partidos de esquerda em quem nós confiamos a eleição, confiamos efetivamente, afinal não estavam muito envolvidos com a luta antirracista. Então, eu entrei na mesma altura em que entrou um indivíduo de um partido de extrema-direita, ciganofóbico, racista, etc. E nós entramos simultaneamente na Assembleia. Eles elegeram este homem e o meu antigo partido conseguiu que eu fosse também eleita. Entre uma mulher negra que entra na Assembleia da República Portuguesa e um indivíduo, homem branco, fascista, o inimigo fui eu. Eu é que fui considerada a inimiga, eu é que fui considerada o alvo a abater pela esquerda nacional e pela extrema-direita. E então achavam que eu não aguentaria, não é? Porque efetivamente é de uma violência única, mentiras, desinformações, fake news, ataques nas redes sociais, televisão, telejornal, comentadores,
artigos de opinião, intelectuais, toda a gente num ódio gigante contra a mulher negra e deixaram o fascista sossegado. Resumindo, enquanto estavam ocupados em eliminar-me, em afastar-me politicamente, o fascista usou esse ódio contra mim para afirmar a sua ideologia e hoje em dia é candidato às eleições presidenciais. Assustador. E está com das mais altas intenções de fazer parte das sondagens em que na altura ele era um dos últimos. Ele, aliás, foi o último a entrar na Assembleia da República e hoje em dia está a disputar com os maiores partidos nacionais, não é? Portanto, isto... Desculpa, a gente tem mais 5 minutinhos, tá bom? Para essa conversa. Ok. Desculpe. Isto, a mim, me deu uma enorme sensação de vulnerabilidade. E é esta vulnerabilidade é que nós conversávamos inicialmente e que nós ouvimos os meninos hoje aqui referirem-se a ele sucessivamente, não é? É que como é que nós nos orientamos entre instituições que não nos protegem devidamente? Como é que nós nos relacionamos com as entidades das nossas sociedades quando nós estamos a viver sociedades de racismo institucional e estrutural, não é? E então, para finalizar, referir isto, a importância gigante destes encontros transatlânticos, a importância enorme de nós nos abrirmos ao universo no momento em que todas as coisas basicamente exigem que nós nos fechemos entre nós e que estejamos no silenciamento e na invisibilização onde nós fomos remetidos historicamente, não é? Então, mais uma vez, a honra é completamente minha e oxalá isto hoje tenha auxiliado em algo aqui. Nossa, foi... Eu estou completamente emocionado e acho que todos estamos, assim, de ouvir você. E acho que é muito lindo isso que você fala sobre a gente refazer esses caminhos e recriá-los, né? Criar esses caminhos, recriar a nossa ancestralidade, as nossas ancestralidades. É muito emocionante, assim, muito obrigado. A gente teve muitas perguntas, mas acho que você foi assim, né, respondendo elas sobre aquilombamento, representação, e não vai dar tempo da gente fazer perguntas, porque a gente já vai ter que encerrar, mas a gente está salvando aqui o chat, depois a gente pode passar algumas perguntas. Uma pessoa falou aqui agora se tem algum livro seu, Joacine, e naquele nosso encontro você nos mostrou assim o seu livro que nem lançou ainda. Queria só não, ainda não lancei sequer esse livro, só porque perguntaram aqui se você tem algum outro livro ou previsão de quando esse livro vai ser lançado. Não, esse ainda é o único, não é? Digamos assim, é uma obra que faz a relação entre as masculinidades violentas
e a instabilidade político-militar. É uma obra que acho que ainda este mês ou no início do outro, digamos assim, iremos efetuar o seu lançamento, não é? Mas irei nessa época dar assim 1h30 online Oba. com ele. Yeah. A gente então vai compartilhar nas nossas redes. Ai, que bom, Joacine, uma coisa que eu queria pedir para a gente encerrar, não estava combinado, você pode falar não, que é uma surpresa. Eu estava assistindo a uma fala sua do ano passado na USP. Sim. E no final da sua fala, você concluía cantando uma música para a juventude brasileira. E era uma música, acho que é de Guiné-Bissau. Sim. E aí, sim. bom, se você quiser... Eu aceito! Cantar! Que bom! Cante pra gente! Eu aceito! Só irei necessitar de água, mas aceito já. Uau, que emoção, meu Deus! Deixa eu fazer assim. Não. Desculpa. Kabubota kibu bambaram anao. Kabubota kibu bambaram anao. Cana puripe minha filho. Cana puripe minha filho. Que filho com cana com si, sabura com fartandamba, anao, mama com seco gosi, mama com seco gosi, mama com seco gosi. Anna, Anna, oh, Anna, Anna, oh, Kabubota kibu bambaram, Anna, oh, Kabubota kibu bambaram, Anna, oh, Cana puripe minha filho. Cana puripe minha filho, que filho com cana com si, sabura com fartandamba, anao, mama com seco gosi. Já. Não. Que... Eu arrisco muito, hein? Que lindo, Joacine. Que lindo. Muito Eu obrigado. arrisco imenso. Bom, gente, essa foi a nossa visita guiada de hoje. Nós do Museu dos Meninos e a Fundação Prince Claus estamos muito interessados em continuar essas trocas. Então, escrevam para a gente pelas nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, @o Museu dos Meninos e @Prince Claus Fund. A gente está colocando aqui esses arrobas aqui no chat. Aos sábados eu faço a performance. Convido todos vocês a assistirem às 4h aqui no Zoom, naquele mesmo esquema. 15 minutos antes a gente lança o link nas redes. E na semana que vem, a nossa próxima live
vai estar aqui junto com a filósofa, pensadora e ativista brasileira Djamila Ribeiro para mais uma Arqueologias do Futuro. Muito bom. Joacine, Marcelo, Jonatas, muito obrigado e muito obrigado a todos por esse encontro que foi lindo, lindo, lindo demais. Uma coisa que você falou em uma fala e eu queria finalizar assim com isso é que o início de todas as coisas é a escuridão. Então, o futuro é preto. É negro também. Negro. Muito obrigado a todos. Boa tarde, um beijo e até semana que vem.